Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos continuar então nosso estudo do Yucat. Nós estamos na pergunta número 117, na página 75 do Yucat, que diz assim: como pôde o Espírito Santo agir em Maria, com ela e através dela? E a resposta então do Yucat: Maria estava totalmente solícita e aberta a Deus. Desta forma, pôde, mediante a ação do Espírito Santo, tornar-se mãe de Deus. E enquanto mãe de Cristo, também mãe dos cristãos, e até mãe de toda a humanidade. Tudo por quê? Porque Maria estava aberta. Porque Maria estava, como diz aqui, totalmente solícita e aberta a Deus. E por isso é que ela pôde, então, mediante a ação do Espírito Santo, se tornar mãe de Deus. Porque ela se abriu à ação de Deus na vida dela, ela pôde, então, experimentar e vivenciar essa realidade. Ela se torna mãe de Deus, né? O Verbo se faz carne no ventre dela, algo muito concreto. E enquanto mãe de Cristo, também mãe de todos os cristãos e até mãe de toda a humanidade, né? Porque se Deus cria a humanidade, né? E ela então é coroada, como nós rezamos, como a nossa fé nos diz, como rainha do céu e da terra, né? Tudo por obra ali do Espírito Santo, pela abertura ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo não pode fazer num coração que se abre, né? E continua então. Maria possibilitou ao Espírito Santo a maravilha das maravilhas, a encarnação de Deus. Gente, pensa na docilidade de Deus, né? Deus, que está acima de todas as coisas, acima de todas as criaturas, ele se faz dócil e espera que a criatura corresponda dentro da nossa liberdade. Nós somos livres e Maria também era livre. E dentro da liberdade de Maria, Maria poderia ter dito sim ao plano de Deus ou não, mas graças a Deus ela disse sim, não é isso? Então Maria possibilitou ao Espírito Santo a maravilha das maravilhas, a encarnação de Deus. Ela deu o seu sim a Deus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fortalecida pelo Espírito Santo, andou com Jesus por montes e vales, até a cruz, junto à qual Jesus nola deu por mãe. Então, Maria era aberta ao Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo pôde fazer tudo que ele fez nela, a partir da grande obra que foi a encarnação do Verbo. Maria continuou sendo dócil ao Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e por isso ela foi fortalecida pelo próprio Espírito para poder andar com Jesus por montes e vales, para poder chegar com Jesus até a cruz. Uma mulher de pé, né? Uma mulher de pé, diante da vida, diante do sofrimento, diante da cruz, diante do Calvário, né? Ela que não foi fiel somente quando o anjo disse a ela que ela seria a mãe do Salvador, mas ela foi fiel até o fim, né? E aqui no cantinho direito aí vai falar sobre Pentecostes, né?
vai explicar... Ah, não, isso aí a gente vê amanhã, porque amanhã a gente vai ver o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então nós estamos aí na pergunta 117, vamos então fixar aqui na figura de Maria. O que a gente pode aprender com a Nossa Senhora, né? Nós podemos aprender com a Virgem Maria a graça de um coração aberto a Deus, né? A palavra de Deus diz, não fecheis o vosso coração, né? Ouvir antes a voz de Deus. Nós não podemos fechar o nosso coração, mas nós precisamos ter um coração aberto para ouvir a voz de Deus, para acolher a vontade de Deus, para viver conforme a graça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente acha que a fé é uma coisa desencarnada da realidade, assim. Que eu creio e eu me coloco em oração, me coloco na presença de Deus, e Deus faz o resto, né? Não, eu também preciso dar passos, eu também tenho a minha parte a fazer, eu preciso colaborar com a graça de Deus, né? A graça de Deus não vai acontecer na minha vida se eu fico lá, ó, né? Eu não me envolvo com a vontade de Deus, eu não faço a vontade de Deus, eu não caminho na vontade de Deus, e eu quero que Deus me dê as graças, que eu quero ver a chuva de graças, né? Assim? Mas a vida não é assim, né? A nossa vida precisa ir tomando o formato que Deus deseja, né? A gente precisa ir se conformando à vontade de Deus. A gente precisa ir na dinâmica do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós entramos na dinâmica do Espírito, ele é capaz de nos conduzir de uma forma que nós humanamente não seríamos capazes, né? Muitas vezes que nós não teríamos ali forças para superar tantas situações, que nós não teríamos sabedoria para nos portarmos diante de algumas circunstâncias, que nós não seríamos capazes, sem a graça do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus, né? Então peçamos à Virgem Maria a intercessão dela para que, como ela foi totalmente solícita e aberta a Deus, como ela se fez a escrava do Senhor, nós também possamos ser assim. Nós também possamos nos entregar a Deus, a exemplo de Maria, né? A exemplo, como ela se entregou, que nós também possamos nos entregar. Então nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda por nós para que nós tenhamos esse coração semelhante ao dela, e que ela interceda por nós para que venha sobre nós a força do alto, para que venha sobre nós o Espírito Santo nesse dia, independente daquilo que você tem vivido, que venha sobre você, que venha sobre a sua vida, que venha sobre mim, que venha sobre nós o Espírito Santo, e que ele nos conduza e que nós nos deixemos conduzir por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.